E aí, meus amores, voltamos com essa nossa terceira missão aí para fechar essa questão das nossas questões. Vamos responder as nossas questões aí, né? Para fixar esse nosso conteúdo aí, 5 questõezinhas relativas ao estatuto. E aí a gente faz o nosso resumão aí, né? E fecha o nosso entendimento sobre o conteúdo trabalhado, tá? Vamos lá? De acordo com o Estatuto das Polícias Militares do Estado de Alagoas, julguem os itens a seguir, tá? A Polícia Militar é força auxiliar. Até aí, ok, né? Ela é força auxiliar, tá? Mas não reserva do Exército. Sendo instituição permanente, beleza, baseado nos princípios da hierarquia e disciplina, ok também, né? Mas aí a questão me diz que a Polícia Militar é força auxiliar, mas não reserva do Exército. Opa! Ela é força auxiliar e reserva do Exército, tá? Então a assertiva está errada, né? Primeira questão aí, a gente encontra o erro logo no início da nossa questão, porque ele vai dizer: a Polícia Militar é força auxiliar, mas não reserva, e ela é reserva do Exército, tá? Então, a gente já encontrou o erro na nossa primeira questãozinha aí, que é que a Polícia Militar é força auxiliar e reserva, tá? Vamos lá? Segunda questão aí. De acordo com o Estatuto das Polícias Militares do Estado de Alagoas, julguem os itens a seguir. Os militares da reserva remunerada, reserva remunerada a gente estudou na nossa última missão. O que é a reserva remunerada? É o desligamento, é a exclusão do serviço ativo desse policial militar. A reserva remunerada, ela pode ser a pedido, e aí a gente tem que lembrar que se for homem, tem que ter no mínimo 30 anos de cumprimento de serviço, e se for mulher, 25 anos de cumprimento de serviço. Ou pode ser de ofício, mas aí a gente tem aquela característica do quadro, né? O quadro ali que a gente falou na nossa última aula relativo aí à questão dos praças e relativo aí à questão dos oficiais, tá? Então a gente tem aí essa prerrogativa sobre a reserva remunerada. Então a questão ela vai trazer à disposição. Os militares da reserva remunerada seguem diretamente para a inatividade de forma definitiva, enquanto os militares reformados ficam à disposição da instituição. Vamos lá. A questão, ela fala aí em reserva remunerada e reforma. Reforma também é um mecanismo de exclusão do serviço militar, né, ativo através do seu desligamento. Qual a diferença entre a reforma e a transferência para a reserva remunerada? Ambas seriam formas de aposentadoria. Só que na transferência para a reserva remunerada, o indivíduo, ele se afasta, mas ainda com uma ligação com a instituição Polícia Militar, podendo ser chamado para executar determinadas atividades. Por exemplo, a gente tem um caso aí no nosso governo federal em que o presidente ele resolveu contratar para trabalharem no INSS policiais militares aposentados da reserva remunerada, que ainda tem ligação. Então, ele convoca esses indivíduos para executarem determinadas atividades com um pagamento a menor do que os salários que poderiam ser pagos a contratados mediante concurso designados para a instituição do INSS, tá?
Já o reformado é aquele que se desliga de forma total. Ele não tem mais ligação nenhuma com a instituição Polícia Militar. É uma aposentadoria que a gente coloca em forma definitiva. Então, a questão aí, quando ela fala, os militares da reserva remunerada seguem diretamente para a inatividade de forma definitiva, né? E enquanto os militares reformados ficam à disposição da instituição, você tem aí uma inversão conceitual. Então, na verdade, a assertiva ela vai estar errada, porque aí eu vou ter uma inversão conceitual. Os militares da reserva remunerada, eles ficam à disposição da instituição, enquanto os militares reformados seguem diretamente para a inatividade de forma definitiva. Então, houve uma inversão de conceitos na assertiva para confundir a sua cabeça. Então, a assertiva está errada, tá? Terceira questãozinha aí que a gente vai trabalhar traz a previsão de que, com base nos estatutos dos policiais militares do estado de Alagoas, julguem os itens a seguir. Um soldado policial militar do estado de Alagoas, com 4 anos de serviço, que tenha deixado de comparecer à sua organização de serviço, à sua organização policial militar por 9 dias consecutivos, sem ter comunicado o motivo de seu impedimento, é considerado desertor e será excluído do serviço ativo, tá? Na nossa última missão, a gente trabalhou essa questão. Aí ainda está aqui pra gente: ausente, desertor, desaparecido e extraviado. Nós vimos aí os conceitos, né, das 4 formas de afastamento em relação à instituição Polícia Militar. E aí a gente trabalhou essa questão de quando o indivíduo ele vai ser ausente, desertor, desaparecido, extraviado. O ausente é aquele que se afasta das suas atividades sem motivação ou afasta-se sem licença, né, por mais de 24 horas. O desertor por mais de 8 dias. E aí com os regramentos aqui instituídos. O que é que a questão diz pra gente? Um soldado policial militar do estado de Alagoas, com 4 anos de serviço, então essa questão traz um detalhezinho para a gente, né? Ela vai dizer, ó, que esse policial militar, ele tem 4 anos de serviço. Então significa dizer que ele não tem estabilidade. Ele não é estável. Então, o primeiro detalhe da questão é essa característica. Os 4 anos aí, ó, já me trazem a ideia de que o PM não é estável, tá? E aí, porque a estabilidade a gente estudou que ela é uma estabilidade de 10 anos. Então, ele só tem 4 anos trabalhados. Então, ele não tem estabilidade. Primeiro detalhe da questão. Aí a questão continua. Que tenha deixado de comparecer à sua organização militar por 9 dias. Então, ó, já passou prazo de 24 horas. Então, eu sei que ele não é ausente. Já elimino. Se a alternativa me trouxesse a funcionalidade dele ser ausente, já não seria. Mas ele pode ser desertor ou desaparecido. E aí, vamos ver o que é que diz a questão. 9 dias consecutivos sem ter comunicado o motivo de seu impedimento. É considerado desertor e será excluído do serviço ativo. Opa! Questão está correta. Por que eu sei que ele vai ser excluído do serviço ativo? Porque eu sei que esse PM ele não é estável e ele será excluído direto, né? Trabalhamos isso em nossa questão, na nossa missão, quando vimos aí a questão do desertor. Ainda estava aqui para a gente. Um PM não estável, né, será excluído, tá? Ele tem 4 anos só, ele não tem os 10 anos para adquirir a estabilidade e, consequentemente, ele será excluído direto da corporação, tá? Bem, vamos lá para a nossa outra questãozinha aí que é trabalhada
nós vamos trabalhar na nossa provinha, tá? Bem, olha o que é que diz. De acordo com os dispositivos previstos na Lei 5.346 de 92, marque a assertiva correta. Aí ele diz: qualquer brasileiro poderá ocupar a carreira de policial militar. Letra B. Aquele nomeado para o exercício da função de policial militar irá executá-la de forma preventiva e investigativa. Letra C. É necessário para o ingresso na carreira o requisito de altura, idade, idoneidade moral, entre outros. E letra D. A disciplina é estabelecida pelos postos e graduações. Então, na quarta questão, ele quer a alternativa correta de acordo com os dispositivos do Estatuto, tá? Bem, vamos lá. A letra A, ele diz: qualquer brasileiro poderá ocupar a carreira de oficial da PM. Opa! Passinho para trás aí em relação à questão. Nós vimos no Estatuto que não é qualquer brasileiro, mas será o brasileiro considerado brasileiro nato. Então, a questão está errada. O brasileiro nato é o único que poderá ocupar a carreira de oficial da Polícia Militar, tá? Letra B. Aquele nomeado para o exercício da função de policial militar irá executá-la de forma preventiva e investigativa. Epa! Polícia Militar exerce função o quê, pessoal? Ostensiva. Não exerce função preventiva e investigativa, exerce função ostensiva. Então, a assertiva está errada. Já elimino também a nossa letra B. A letra C diz: é necessário para o ingresso na carreira o requisito de altura, idade, idoneidade moral, entre outros. Eita, achei a minha alternativa correta. Está lá previsto no Estatuto. A altura, a idade, idoneidade moral e outros requisitos para que eu me torne policial militar. E a letra D diz: a disciplina é estabelecida pelos postos e gradações. Opa, não é a disciplina, é a hierarquia. Então, a banca confundiu a cabeça, quis confundir a cabeça da gente aí nesse sentido, porque não é a disciplina. Postos e hierarquias, postos e graduações estão voltados para a hierarquia e não para a disciplina. Então, a assertiva está errada, tá? A resposta correta seria a nossa letra C, tá? A nossa letra C é a resposta correta aí da nossa quarta questão. E a nossa quinta questão vai trazer aí: marque a assertiva correta, tá? Ele vai dizer na letra A: posto é o grau hierárquico assumido pelo oficial e concedido pelo chefe do Poder Executivo. Eita, será que eu já achei a minha alternativa? De imediato, a banca já colocou a assertiva A como a correta. Mas como eu, concurseiro, sou muito prevenido na hora de responder a minha prova, eu vou duvidar da letra A e vou mesmo, já percebendo que ela é correta, analisar as outras questões para de fato eliminá-las e marcar a assertiva A como correta, tá? Na letra B ele diz: graduação é o grau hierárquico dos oficiais. Não, é o grau oficial dos praças, é o grau de concessão de hierarquia dos praças, tá? Concedidos pelo comandante, tá? E não pelo chefe do Poder Executivo. Na letra B, na letra B, graduação é o grau dos oficiais, é o grau dos praças, né? Concedido pelo comandante. Na letra C, ausente, olha a figura do ausente aqui, ó, que a gente trabalhou. Ausente é o PM que não comparece ao serviço por mais de 8 dias consecutivos, não, por mais de 24 horas. 8 dias consecutivos, ou ele é desertor ou ele é desaparecido, tá? 24 horas, a figura aí do ausente, tá? E a letra D diz: extraviado é o PM que realiza ato contrário ao estatuto. Nada a ver, né? Extraviado é o PM aí que está desaparecido há mais de 30 dias, né? Então, a gente trabalhou também a figura, não tem relação nenhuma aí
né, com a questão de realizar ato contrário ao estatuto, tá? Verificamos aí a existência de 5 questões, tá? E voltaremos nas nossas próximas missões aí com o nosso estatuto novamente para verificarmos aí as demais regras desse estatuto que são concernentes aos policiais militares. Aguardo você nas nossas próximas missões.